Olá, pessoal, bem-vindos ao Despertos. Você está entrando em um programa onde o normal é ser desperto. Pessoal, estou aqui com Maria Cepereda, autora da série de livros O Sol Negro e professora do método de integração. Tudo bem, Maria? Como vai você? Oi, Cris, tudo bem? Olá, pessoal. Há um tempinho que nós não gravamos, né, programa Despertos, mas já tem uma listinha aqui de programas em sequência desse. Na sequência desse já tem um outro muito bacana, presta atenção, que vai ser sobre filme também. E esses filmes são fantásticos, que nos trazem muita informação. Então, hoje nós vamos fazer um trabalho de avaliar, através do filme que nós vamos falar aqui, que é o A Outra Vida, que está na Netflix. Nós vamos aproveitar e fazer uma avaliação sobre aspectos muito importantes que estão ligados com o momento presente e daqui para frente, que será do nosso futuro. Então é com você, Cris. Hoje vamos fazer uma coisa que costuma dar um bom argumento para a discussão: analisar filmes. Essa semana nós assistimos Sci-Fi muito interessante, com uma profundidade que certamente escapou à grande massa. Os que conseguem apenas perceber o que está claramente declarado. Maria, você poderia nos dar uma introdução descritiva sobre a trama desse filme encontrado na Netflix, chamado de A Outra Vida? Sim, então, esse filme A Outra Vida, que está na Netflix, ele em inglês se chama Other Life. A Outra Vida especificamente, mas é o nome de uma empresa no filme. Other Life é um filme australiano, né? E é um filme de suspense e ficção científica, que você acha, como já dissemos, na Netflix. E foi feito em 2017, dirigido por Ben Lucas, onde a atriz principal é Jessica DeGose, que ela faz o papel principal, né, do principal fundador da empresa chamada Other Life, onde desenvolve ela e um sócio uma forma de realidade virtual biológica, não é através de computadores, e sim através de um algoritmo inserido através de uma droga. Então tem a ver com nanotecnologia e uma matemática incrível lá, ligada a, digamos, mexer na rede neural e principalmente, obviamente, no sistema límbico cerebral. Eles não falam todas essas coisas, mas algo fica ali claro. Então, acontece que na história aqui, o parceiro dela, que é interpretado por T.G. Power, insiste que ela o autorize para ser antiético. Né? Depende do ponto de vista aí, né? Que ela luta para manter o controle de sua invenção com a ajuda de seu amante, né? E que é interpretado por Thomas Cock Carroll. O filme é vagamente baseado no romance Solitaire de Kelly Skridge, que é um romance até desconhecido da grande maioria do mundo. Other Life é um pequeno filme intrigante, diz aqui numa resenha que eu traduzi para poder fazer uma síntese, tirei de alguns pedacinhos de várias resenhas. Ele é um filme intrigante que joga com a ideia de realidade virtual, mas não com realidade virtual como um sistema de software, mas sim com a realidade virtual como uma ideia química e biológica, como eu já tinha falado, como uma projeção da consciência, como acessar outros universos através do seu universo, utilizando o seu campo de informação que você tem nesta vida, projetando num outro universo e alterando a realidade. Tem até um ponto de vista muito interessante que vai ser desenvolvido ao longo dessa conversa de hoje a partir disso. Então existe a empresa Other Life, fundada por duas pessoas, sendo que o principal criador é a Bella Rain, que é a atriz que eu falei. Rain tem seus próprios projetos de como usar essa nova droga, é uma droga que pinga no olho, essa está uma moda enorme nos filmes agora, de ficção científica, a tal da gotinha nos olhos. Isso não deve ser à toa, porque esses filmes são sempre desenhados por indicação ou, digamos assim, inspiração de outros que querem que os escritores ou diretores ou produtores de filmes passem uma ideia daquilo que está sendo desenhado para o futuro da humanidade. Então, não duvido nada
que esse tipo de projeto já esteja em andamento e está sendo colocado de certa forma já nesse tipo de filme. Aí ela tem também um parceiro que é o Sam, e ele tem ideias diferentes sobre como monetizar essa maravilha virtual da mente. Então, enquanto o foco dela seria na área da cura, né, e ela tem um motivo para isso, o foco do seu sócio é ganhar dinheiro. Digamos que se eles tivessem feito algum acordo entre os dois mais equilibrado, talvez tivessem achado o caminho do meio, que seria o caminho ideal. Trabalhar com curas e também deixar que ele ganhasse um dinheirinho, porque como é que a pesquisa vai continuar se não entra dinheiro nessa jogada? Então, sim, o filme vale a pena ser assistido, né? Não espere uma mega produção, e sim uma ideia interessante e um suspiro de futuro, não tão longe assim, sendo preparado para nós, os que estão aqui na Matrix de realidade. Então, quando o filme começa, dando mais uma visão sobre a resenha que eu peguei aqui e dei uma mudada, rapidamente descobrimos que essa nova droga, que se chama Other Life, Outra Vida, está prestes a ser lançada em algum dia, assim, muito próximo. Então eles estão todos estressados para conseguir até corrigir problemas que estavam tendo com ela. A droga realmente permite uma experiência de realidade virtual no cérebro, e nessas experiências a vida diminui para um centésimo ou até mesmo um milésimo de experiências de tempo normal. Então você tem um pouco de tempo passando e, na verdade, tem como se fosse dias na Other Life, né? Então a equipe dessa empresa tem certeza de que eles vão ficar milionários se conseguirem parar as falhas incômodas, que eram falhas como se fossem de programa mesmo acontecendo com ele. Simultaneamente, nós aprendemos que Rain, que é a moça gênia do filme, né, recentemente perdeu o seu irmão num acidente de mergulho que o deixou em estado de coma, sem resposta e no hospital. Então não vou tirar a graça de todo o filme, porque na verdade essa discussão aqui dá spoilers, né? Mas eu não vou dar um spoiler completo. O objetivo dela era utilizar essa droga no tratamento do irmão que estava em estado de coma, e com uma possibilidade de que ela o resgatasse, o trouxesse de volta através da droga, embora tem uma longa discussão aqui, nós vamos por partes. Simultaneamente, então, Sam, que é o sócio que quer ganhar dinheiro, está muito nervoso para que a droga encontre compradores, grandes compradores que possam ajudar a tirar a empresa de grandes dívidas que estavam já acumuladas. E ele queria que várias cobaias fossem utilizadas, cobaias humanas, para esse tipo de experiência, para ajustar todo o processo e os algoritmos fossem acertados e conseguisse descobrir se isso era adequado para cada pessoa ou se cada um teria que ter um ajuste próprio. Então isso eles acabam não tendo tempo como um todo no filme. Eu vou direto ao ponto mais importante do filme. Seria possível usarmos uma reprogramação virtual de vivências passadas traumáticas para curar esses traumas? Diz aí, Maria. Essa é uma pergunta fantástica e o filme dá um pequeno suspiro a respeito disso. Ele não entra, digamos, profundamente no aspecto, mas a resposta é sim. Por quê? Posso falar disso de diversas maneiras. Tem algumas técnicas psicológicas para tratamento que se utilizam, e eu usei isso e expliquei isso no curso Mente Próspera, o encontro de si mesmo, que é a técnica da audição. Você faz a pessoa voltar o número de vezes que forem necessárias ao momento de um trauma, algo que aconteceu na vida dela, e que ela não tem recordação, porque assim a mente, nós temos uma proteção contra lembranças, e um estado inconsciente grava tudo em detalhes em momentos de choque emocional, de dor emocional física, que envolve sempre uma dor emocional, e especialmente quando estamos em estados inconscientes, tudo vai sendo gravado.
e isso fica estocado ali. Então, quando a pessoa volta de um estado, um choque ou uma batida, que ela desmaiou, retorna, ela não tem a plena memória perfeita daquilo que aconteceu, mas existe uma mente, chamada mente reativa, que guardou em detalhes profundamente ricos. É como filmar em 4K versus filmar em 720. Então você tem uma diferença enorme de qualidade de gravação. Então essa gravação grava todos os aspectos, desde a cor, se estiver enxergando, odor, sons em geral, palavras, tudo fica gravado ali. E quando a mente recebe um input, uma recordação que tem a ver com aquilo, como um odor que está ligado ao local, ou um som que está ligado ao acidente, por exemplo, um som de sirenes, e se a pessoa foi resgatada por ambulâncias, ou no meio daquele som por sirene, ela ouviu alguma coisa tipo, nossa, acho que ela não vai sair dessa, nossa, a perna dela nunca mais vai andar, e ela se recupera e anda depois de algum tempo. Aquela perna, quando aquela pessoa com aquela perna ali tá normal, tá bem, mas quando ela ouve uma sirene, ela não liga o fato de que resgata uma dor na perna, porque existe aquilo que se chama de memória reativa. Essa memória reage a uma reestimulação que tem a ver com aquilo que aconteceu naquele local e que ela não tem uma memória consciente, mas existe uma memória inconsciente que ela vive, ela é reativada quando existe um estímulo. Então ela atua por estímulo-resposta, ela está lá, ela é consciente, ela não é memória inconsciente, ela só está desativada e atua, né? E transforma as pessoas em pessoas irracionais. Muitas pessoas reagem, cheias de engramas emocionais, reagem violentamente, reagem inconscientemente nesses momentos de resgate emocional ou de dor emocional, dor física. Então, quanto mais enturbulada é uma pessoa, mais fácil é transformá-la em uma pessoa que se chama de mente aberrada, porque é fácil reestimular essas consciências desativadas que são ativadas por esse tipo de gatilho, que é um gatilho que a pessoa não reconhece, tanto que ela se torna irracional, ela não sabe por que ela está atuando dessa maneira. Então, um dos pontos que pode ser resgatado e trabalhado através de um trabalho com uma substância que te faz voltar ao local, não por uma hipnose, e sim por um processo de memória, de ativação de uma memória, de trazer de volta um momento num universo paralelo. É como se você tivesse sido projetado, é como um sonho. O sonho ocorre num universo paralelo, né? Então esse resgate de memória seria revivido no universo paralelo. E quanto mais vezes a pessoa fosse experienciando aqueles momentos onde ela teve, bom, se foram coisas boas, maravilha, vai só aumentar o coeficiente de vibração e emocional. Mas quando se trata de dor ou até de doenças que foram causadas por danos emocionais, exemplo, então muitas doenças ocorrem por um resultado emocional profundo de algum tipo, e que se você for até o momento daquela dor profunda emocional e puder revivê-la, recordando detalhes, até que se tire a carga emocional dela, ou até que se dê um outro ângulo de visão sobre ela, isso faz com que você possa, sim, minimizar a carga e, ao retornar à sua consciência, digamos, essa droga terminaria o seu efeito, você verá a sua realidade de uma outra forma, terá mais ângulos de visão, porque teve nessa outra projeção outros ensaios frente ao problema, novos inputs poderão acontecer. Então, quando você retorna, poderá ter uma variação de gradientes emocionais, até
aumentando o seu gradiente de lidar com aquela emoção, coisa que muitas pessoas não conseguem fazer, lidar com momentos difíceis de sua vida, não conseguem facear o problema. Então, esse tipo de droga levaria a facear aquilo que elas não conseguem facear e ter uma nova visão sobre aquilo que estava lhe acontecendo. Então, um dos objetivos da droga, no filme não coloca isso, poderia ser esse, né? Que é um dos motivos que nos leva, usando o termo que eu costumo usar, brincando, a reencadernar infinitas vezes. E a partir dessas reencadernações, nós acabamos encontrando pessoas, aspas, através de um emaranhamento quântico, é que eu estou utilizando uma versão mais ou menos espírita, para que você possa compreender isso de maneira mais fácil. Então, no emaranhamento quântico, nós acabamos revendo padrões que se apresentam na forma daquele padrão que eu não pude facear na vida. Então, posso, em uma outra encadernação, como eu costumo brincar, você encontra uma outra cara, uma outra pessoa, com outro nome, mas o padrão a ser vivido é o mesmo. Enquanto eu não for capaz de facear essa pessoa, de vencer o padrão que é recorrente, algo que eu não sou capaz de lidar, porque não são pessoas, não são as pessoas os problemas, e sim os padrões que têm que ser experienciados em determinada vida, porque é o padrão que se repete e não a pessoa, porque você em uma outra encadernação encontra uma outra pessoa ou outras pessoas em um outro tempo, em uma outra localidade com outros nomes. Então, às vezes se diz assim, não, uma reencarnação dessa pessoa encontrou a reencarnação dessa pessoa. Então, veja bem, o que ocorre, na verdade, é o padrão. O objetivo é você vencer o padrão, é ter um aprendizado sobre o padrão. E o fato de se experienciar através de 10 minutos, 10 anos, exemplo de experiência, ou 10 minutos experienciar 2 semanas de experiência, traz para aquela pessoa a capacidade dela resolver muitos problemas. Então, esse era um dos pontos legais desse projeto, que é o de minimizar os dramas emocionais e fazer com que as pessoas se habilitassem melhor. No foco do filme, ela tinha o interesse, né, de fazer com que as pessoas pudessem se curar de doenças, porque o caso do irmão dela, que estava em um trauma profundo, né, em estado de coma, ela queria resgatá-lo do estado de coma. Então, o filme fica mais ou menos, né, deixando uma situação meio dramática ali, mas mostrou a possibilidade de isso realmente acontecer. E talvez, no caso do irmão dela, eu não vou tirar muita graça, haja tido uma outra ação devido a outras circunstâncias que eu não vou contar, senão vai ser spoiler demais, né? Já dei muito spoiler, então eu aconselho você primeiro a ver o filme e depois ver o que eu tô falando, ou então, se você não tem interesse em ver o filme, segue comigo porque vai ser interessante. Então sim, é algo interessante de se ter, se houvesse através desse tipo de coisa, um interesse somente positivo, de curas, de dar às pessoas uma chance de rever, né, a sua história, e introduzir na sua história, porque te dá um livre-arbítrio ali naquele jogo de nova projeção de consciência, a chance de introduzir uma nova narrativa, uma nova decisão frente àquilo que aconteceu. E isso faz com que essa nova narrativa gere curas enormes, emocionais e físicas, ao retornar à consciência da sua realidade central, ao passar o efeito da droga. Então, é bem interessante esse aspecto, né? Só que, por outro lado, nós temos outras coisas aí para colocar em ação, que é a visão do sócio dela, que era de, por exemplo, um bilionário que é preso porque faz falcatruas, né? A gente conhece isso bem aqui nesse país, que ficaria 10 anos preso,
Em vez de ele ficar com consciência de estar 10 anos preso, ele iria utilizar essa droga e ficar tendo as viagens maravilhosas, indo para o Caribe através da projeção de consciência que a droga dava. E ao passar esses 10 anos, ele estaria então normal, teria aproveitado a vida, porque dá a visão de que realmente está vivendo fora daquela realidade central. Passados os 10 anos, ele simplesmente volta para casa feliz da vida e não teve a memória de ter passado 10 anos numa cadeia. Ou poderia intercalar a passagem na cadeia com passagens de passeios pelo Caribe. Estou brincando, mas é uma ideia. Outras formas era a maneira também de aprisionar pessoas. Então, eis o perigo. Te tira da realidade central. Imagina o que poderia acontecer se com a população mundial fosse administrados via vacinas essa substância, né? Então, vamos agora vacinar a população do mundo que surgiu um novo vírus. Aí todo mundo vai e toma essa vacina. O que será que aconteceria em pequenas doses, alterando parcialmente a consciência das pessoas? Então, o filme deixa em aberto que essa era uma das rotas alternativas de alguns ramos investidores do projeto. É com você, Cris. Maria, o que poderíamos esperar da área de nanotecnologia ligada a softwares de informação que atuariam diretamente no cérebro? Pois é. Na verdade, já está havendo, né? Existem muitas pesquisas na área de nanotecnologia, na área de genética, na área biológica, neurociência, sistemas especiais energéticos e de frequências. Existem tantas pesquisas e tantas patentes foram publicadas. Até falei algumas em um dos webinários últimos que eu fiz, de 3 horas que eu fiquei fazendo webinários que estão ligados a esse novo curso, que é O Segredo dos Deuses, a verdadeira história da humanidade. Eu até citei algumas patentes ligadas ao controle da mente. Então, essa é uma das pesquisas que mais encontra verbas, principalmente dos americanos, aonde a intenção é sim controle da mente como um todo. Inserir comandos, inserir informações, inserir memórias e fazer com que as pessoas mais adormecidas acabem aceitando comandos de uma forma ou de outra, tirando-as da sua realidade central e colocando-as à disposição em estados alterados de consciência para fazerem aquilo que lhes é dito, ou até apagar a sua memória, que é outra questão, inserindo dados falsos, inserindo novas memórias. Então, sim, é tudo isso possível. Não duvido que já sejam feitos em grande escala e que, quando interessa, e algumas das coisas que acontecem no mundo, como, por exemplo, ataques terroristas de pessoas que são assim, que não tem nada a ver com a história e que você vê que estranhamente se virou um terrorista, transformou num terrorista, coisa que a história daquela pessoa não bate exatamente. Eles sempre escolhem a dedo alguém que pode ser justificado, né? Mas poderiam escolher a dedo, conhecendo cada um agora, com essa invasão de privacidade total que hoje é feita pelos sistemas do Facebook, Google, pelo sistema via internet, celular. Hoje eles sabem tudo de todos, absolutamente tudo de todos. Até o seu Apple Watch monitora todo o teu estado físico. Então eles têm como inserir comandos para alterar seu estado físico, alterar seu estado emocional, escolher a vítima certa para que ela seja então reprogramada para do nada a tomar uma atitude diferente daquela que teoricamente seria o normal dela se não estivesse sob o comando de terceiros. Então tudo isso sim é possível, e esse tipo de filme, como outros filmes que estão sendo montados, mostram que mais do que nunca
isso está sendo falado. Então, enquanto se falava dos testes dos nazistas da Segunda Guerra Mundial, os americanos estavam muito mais à frente desses testes, os japoneses faziam a mesma coisa, os russos faziam do seu jeito, e hoje os americanos, sem dúvida nenhuma, são os líderes principais nesse tipo de coisa, pelo menos são os campeões de pedidos de patente em patentes escandalosas do nível como essas que acabam fazendo essas coisinhas de controle da mente. É com você, Cris. Maria, estamos caminhando para um mundo virtual que irá alienar ou melhorar a qualidade de vida que temos hoje? As duas coisas. Poderia ser só a melhora daquilo que nós temos hoje. Tecnologia é bom, tecnologia é ótimo, conhecimento tecnológico é fantástico, evolução é incrível, quando usada para o bem. Mas toda invenção, todo conhecimento pode ser manipulado e utilizado para o mal. Então, enquanto o homem ainda for aquilo que é, aonde um ou dois ou três ordenam o mal e o resto de milhões obedecem à ordem do mal, o mal continuará existindo. Porque, veja bem, se alguém patrocina uma pesquisa para domínio da mente e utilização de substâncias como essa para domínio da mente das pessoas, e em vez de utilizá-la para uma possibilidade positiva, é uma pesquisa para fazer o mal, nessa pesquisa você tem um mandando e patrocinando e talvez centenas trabalhando na pesquisa para o mal. Ou vai dizer que esses cientistas e pesquisadores não sabem o que estão fazendo. Então, assim, o mal acontece porque muitos trabalham para ele, né? Enquanto um está mandando, 2, 3, 4, milhares estão executando. Então, aonde está o mal? O mal está na execução, mais na execução, porque se alguém manda fazer algo de ruim e o resto fica parado, o que vai acontecer? Então, a questão é, estamos caminhando para um mundo virtual que irá alienar ou melhorar? As duas coisas. Qual delas será mais intensa? Vai depender do homem, do quanto ele obedece o comando de fazer o mal e de quanto ele se indispõe com isso, e impede fazer isso e utiliza esse conhecimento para o bem. É simples assim, né? A verdade, a solução do mundo é muito simples. As pessoas é que não querem ver e culpam outros sem olhar para si mesmas. Com você, Cris. Maria, o que esperar para daqui a 50 anos? Onde estará a nossa consciência? Pois é, a previsão para o mundo é uma análise bastante complexa. O que pode se esperar daqui a 50 anos? Uma mistura completa, ampla, geral e restrita de todas as civilizações. Em 50 anos, nós vamos ter uma mistura que já dá para prever. Basta fazer a conta. Quem tem 10 filhos, 5 pelo menos, e quem tem 1 ou meio, que é o que acontece em muitos países europeus. Então, calcule em 50 anos, projete para 100 anos e você já sabe o que vai ser a população mundial. Ponto. Qual vai ser o nível cultural da população mundial? Bom, o plano está em ação há mais de, vamos colocar uma coisa dramática, 30 anos é o caso agudo, onde nós vemos que, no caso do Brasil, a educação despencou. Estamos formando hoje analfabetos funcionais. Eles saem com diploma, mas descapacitados. Pessoas sem capacidade de exercer funções e que não conhecem nada do mundo, da vida, de absolutamente nada de nada, porque estão sendo alienados mais fortemente em relação a tudo. Eles são dominados por tudo que eles cerca hoje, pela péssima qualidade da música que já insere comportamento,
pela uma péssima educação social que é feita para descapacitar, para desagregar a mente, impedir o pensamento, abaixar a vibração e por aí vai. Onde está a nossa consciência? Num ser descapacitado, onde lhe será inserido um sistema de softwares, de programas, de químicas, cada vez mais, ele estará simplesmente permitindo que seu corpo sirva ao interesse de terceiros, mais e mais e mais. Então o homem sairá do sistema como si mesmo e se transformará em um robô, para não dizer o termo que eu ia dizer que ia ser mais dramático ainda, que segue ordens. E em 50 anos, nós teremos esses robôs não biológicos, robóticos completamente, mesmo falando, atuando. Então nós teremos dois tipos de robôs. Os robôs e o homem robotizado, que é o que está acontecendo. E as pessoas não estão vendo porque está sendo muito confortável deixar que isso aconteça dessa maneira, né? Porque para sair disso é necessário conhecimento, é necessária informação, é necessário dar-se conta. E quando as pessoas são confrontadas para que se deem conta do que está acontecendo, elas têm que fazer algo a respeito. E fazer algo a respeito não é a intenção de todo mundo. Então, pois é, em 50 anos, a visão não é das melhores. Embora muitos da era do New Age deem uma visão extremamente linda, né? Mas, na realidade mesmo, do jeito que vai, então se temos duas terras que estão se separando, tem uma dessas terras, que é essa terra que está nesse padrão, nesse povo, nessa massa, que está seguindo isso. E aqueles que estão despertando, é possível mesmo que peguem uma outra terra, que vão para uma outra terra, peguem um trem em uma nova estação e vão para uma outra realidade. Mas continuaremos vendo essa realidade central que ainda está misturada por muito tempo. Então, aquele que veio ouvir isso é chamado a sua consciência para prestar atenção no mundo que está à sua frente e fazer algo a respeito. E a única coisa que você pode fazer é mudar a si mesmo. E você só muda você com conhecimento, compreensão, entendendo, vendo mais dessa realidade. E espero que você tenha esse interesse de realmente despertar para esta realidade e não fuja dela através de subterfúgios, como por exemplo a realidade virtual, tá? Que será muito apetitosa e será colocada para todos nós muito em breve. A falsa flor de lótus está sendo preparada. Você está pronto? Para qual lado você vai escolher? Então é isso aí, Cris. Um abração para vocês e até o próximo Despertos. Tchau, tchau. Pessoal, uma honra estar com vocês, com Maria C. Pereira. Nosso canal está com mais de 6 milhões de views. E eu queria agradecer a você, né, que acompanha o nosso trabalho. Se você curtiu esse vídeo, inscreva-se lá no Cron TV, canal do YouTube, ou Maria C. Pereira, canal do YouTube. Ok? Até o próximo Despertos. Vem com a gente nessa jornada.